A primeira coisa é o projeto, gente. Essa construção, ela precisa de ter todos os projetos, né? E projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, estrutural, tá? E esse projeto arquitetônico, ele precisa estar aprovado na prefeitura. Ele precisa estar aprovado na prefeitura para emissão do alvará de construção, tá? Por quê? Além de ser o correto, né? É o correto, e se não tiver esse alvará de construção na obra, que é o documento de liberação, né, da prefeitura, a obra do seu cliente pode ser embargada, pode ser multada. Então, o cliente está com pressa, eu quero começar a obra, vão acontecer. Calma, primeiro faz os projetos, aprova na prefeitura, para depois começar a obra, tá? E eu sugiro também, eu dou uma dica, que você impresse, né, todas as vias desses projetos, coloca numa pastinha junto com o alvará de construção para deixar lá na obra, lá no canteiro de obra. E também, né, antes de qualquer coisa, para iniciar a obra, precisa de ter a emissão da RT, responsabilidade técnica daquela obra, do projeto e da obra. Então, também essa RT deve ser paga, impressa, assinada e uma xerox dessa RT junto com o alvará de construção lá na pastinha da obra. Porque também pode ter fiscalização do CREA e aí o seu cliente também pode ser multado. E ali tem o documento de que tem o responsável técnico da obra. Se tem o documento, se existe o responsável técnico da obra, que é você, engenheira civil, esse documento tem que estar na obra, ele não tem que estar no seu escritório ou na casa do cliente, não. Esse documento tem que estar na obra, dentro da pasta, tá? E também é importante também você lembrar, fez o projeto, aprovou o projeto, emitiu a RT, né, que precisa também para aprovar o projeto, manda fazer uma placa, tá? Uma placa de responsabilidade técnica para colocar lá na frente da obra, antes de iniciar a obra. Por quê? A obra tem que ter esse responsável técnico, tem que ter identificação lá. Então, já manda fazer logo a placa nesse momento aí, tá? Você já deixa suas placas prontas, que aí já aprovou o projeto, emitiu a RT, placa pronta para deixar na obra do cliente, tá? E com o projeto pronto, é preciso fazer o orçamento, gente. É uma das etapas principais, né, da obra. Precisa de fazer o orçamento, mas a gente só consegue fazer esse orçamento da obra com o projeto em mãos. Como vai fazer? Qual é o quantitativo dos materiais, a área? Como que vai fazer esse planejamento financeiro se não sabe qual é o tamanho da construção, o padrão de acabamento, como vai ser essa casa, tá? Então, é importante alinhar todas essas questões. Projeto pronto, definir o padrão de acabamento, definir todas essas questões para poder se organizar, fazer esse planejamento financeiro, tá? Porque tem vários custos envolvidos, né, na construção da obra, como a mão de obra, como os materiais que serão utilizados, né? A mão de obra, os materiais que são utilizados, os equipamentos que vão ser locados necessários para a construção daquela obra, bitoneira, andaime. Então, tem que estar isso tem que estar no orçamento, tá? Se tiver que fazer algum aterro também, tem que estar tudo isso dentro do planejamento ali, do orçamento da obra, tá bom? Então, primeira parte é a parte de projetos, né? Aprovações e emissão de ART. Fazer o orçamento dessa obra, né, para saber quanto vai gastar, tá? E também o terceiro é o cronograma. Gente, precisa de fazer um cronograma, alinhar as expectativas com a realidade. Seu cliente, eu quero fazer minha casa em 5 meses, tá bom. Qual o tamanho dessa construção? Qual é a complexidade dessa construção? Dá para fazer em 5 meses? Porque você não pode ser uma engenheira que quer falar para agradar seu cliente. Pode chegar um momento que você fala querendo agradar ele, assina um contrato com um prazo que ele quer e chega na hora ali, não consegue viabilizar aquela construção, porque ficou com um prazo muito curto, tá? Então, é preciso avaliar o projeto, os recursos, né, que vão ser utilizados, conversar, alinhar isso com a mão de obra, tá? Sentar com calma e ver isso. E também vale lembrar que você tem que levar em consideração também o clima, tá? O tempo, tá? Porque existe
se você estiver numa etapa da fundação e está numa época que chove muito, isso vai demorar muito mais, vai atrasar muito mais a sua obra do que se tivesse feito numa época que não estiver chovendo. Então, isso aí tem que ser levado em consideração na questão do prazo, tá bom? No cronograma da obra. Depois que os projetos ficaram prontos, aprovados, foi feito o orçamento de obra, foi feito o cronograma da obra e aí precisa se preparar para a mobilização, tá? Para a mobilização. E aí essa mobilização, ela envolve o quê? Ela envolve a contratação de mão de obra, tá? Ela envolve várias coisas, inclusive a contratação de mão de obra, tá? Escolha profissionais qualificados, tá bom? Que tenha boa referência, que já tenha executado aquele serviço. De preferência, você vai, procure saber, veja se algum serviço desse profissional que você conhece, desse profissional que te procurou, procure ver se já tem um serviço que ele tenha sido feito por ele e procure referência. Tá? Não coloque profissionais que não sejam qualificados, porque isso pode acabar acarretando muito prejuízo, tá? Você pode querer economizar no começo e depois dar muito prejuízo na sua obra, tá? Então, escolha profissionais qualificados, tá? Depois que já preparou a equipe, né, os profissionais, vai para a parte de materiais, né, cotação de material. Faça a cotação de material, gente. Não saia comprando material de cara no primeiro lugar que você viu e pronto, acabou. Não, faz cotação no mínimo em 3 lugares, tá? Os preços variam muito, acredite se quiser. Então, faça essa cotação dos materiais, inicie aí pelos materiais da montagem do canteiro de obra. A primeira coisa ali que vai iniciar a obra, a primeira compra vai ser do canteiro de obra, que vai ser um lugar onde você vai fazer para estocar os materiais que você vai comprar, tá? E também para fazer o banheiro do pessoal, né? Para o pessoal que vai trabalhar. E esse canteiro de obra, ele tem que ser um lugar seguro, né? Fechar direitinho, colocar corrente, cadeado. Por quê? Além seguro para não ter nenhum roubo e também não molhar para não estragar os materiais, né? Porque se dependendo do material você colocar no lugar, molha, você colocar um pallet para proteger o cimento, a argila, para você não perder os materiais, tá? Veja um lugar para estocar com segurança, tá? O que eu quero que também te dá uma orientação. Quando você for comprar os materiais, fiscalize sempre todos os materiais que chegam na obra, tá? Fiscaliza, porque se você faz um pedido de material e se você não está na obra na hora que chega o material, depois quando você chegar, você pergunta, o material que eu pedi tal tá onde? Me dá a notinha, você conferiu? Sim ou não? Então deixa que eu quero ver onde que tá. Sempre fiscalize, que eu sei que pode ser que você não fique na obra lá direto, mas fiscaliza, porque é muito importante isso, porque a loja de material de construção pode levar errado o material e o pedreiro, se ele não conferir, vai passar por despercebido, e é importante você já ver essa questão para não ter nenhum problema, né? Para não vir o material errado, a quantidade errada, tá? E aí, você também tem que solicitar a ligação provisória de água e luz, tá? Porque como você vai fazer uma obra, você vai iniciar uma obra, se você não solicitar, não tiver água e luz para trabalhar, não tem como. Então, você solicite essa ligação provisória de água e luz, de preferência no nome do cliente. Porque depois, quando o cliente mudar para casa, você só vai estar transferindo de ligação provisória para ligação definitiva, mas já vai estar tudo no nome do cliente. Se for você que for responsável por toda a obra, pela compra dos materiais, você que tem que pagar, você liga a água e a luz no nome do cliente e você paga a água e a luz. Agora não, eu só sou a engenheira, quem é o responsável pela parte das compras dos materiais, pagar a água e a luz é o cliente. Então você vai pegar, o dia que chegar a conta de luz vai passar para ele e ele vai pagar. Eu solicito que você ligue no nome deles, porque depois, quando quiser fazer essa transferência, é muito mais rápido do que você ligar no seu nome e depois transferir para o nome dele. E aí vai dar mais problema, vai dificultar mais o negócio, tá bom? Gente, e também depois que você já alinhou, fez o orçamento,
fez o projeto, fez o orçamento, fez o cronograma, tá preparando a mobilização, né, da mão de obra, também fazendo a cotação dos materiais. Nesse momento você já pediu a ligação provisória de água e luz, tá, para iniciar a obra, que isso não liga rápido, tá, demora alguns dias para poder ligar. Você também já tem que ir vendo a parte das máquinas e dos equipamentos. Por quê? Durante a obra tem várias etapas e vai precisar de máquinas e equipamentos para que a obra seja executada da melhor forma possível. Por exemplo, vai iniciar a obra. Como que está o terreno do seu cliente lá hoje? Ele está um terreno cheio de mato? Como é que está? Vai precisar limpar esse terreno? Esse terreno vai precisar de aterro? Vai precisar aterrar? Ou esse terreno vai precisar de escavar, de fazer a escavação do terreno. Então, tem que ser analisado isso daí, porque na maioria das vezes, no início da obra, logo no início da obra, você vai precisar de ver essa questão. Ou, não, a minha mão de obra vai fazer mesmo na mão. Ela vai fazer a limpeza, vai fazer a limpeza do terreno na mão, na hora de fazer a escavação das sapatas, eles vão escavar na mão, ok, é uma opção sua, mas eu já estou te orientando que logo no início ali, você tem que já pensar, ver essas questões de máquinas e equipamentos, tá? Porque ao longo da obra você vai precisar de máquinas, retroescavadeira, vai precisar, dependendo, se for aterrar, vai precisar de caminhão para aterrar, e isso tudo tem um custo e deve ser levado em consideração, né? Porque isso influencia diretamente no custo da obra, tá? Então, presta bastante atenção. E depois, ao longo da obra, vai ter outras etapas, como locação de andaime, martelete, maquita, furadeira, coisas necessárias para o andamento da obra, tá? Então, já fica ali ligado, essas máquinas vão ser alugadas, essas máquinas vão ser compradas, essas máquinas o profissional tem, o pedreiro tem, as menores, a máquina que vai ser utilizada para fazer a escavação, se for feita escavação mecânica, você que vai pagar, é o cliente que vai pagar. Então veja essa parte de máquinas e equipamentos, que é muito importante, tá? E também a parte principal de tudo isso que eu te falei agora, para tudo dar certo, você precisa fazer um bom gerenciamento das atividades, tá? Acompanhar e gerenciar a obra, tá? Isso aí é de extrema importância, você gerenciar e para você garantir um bom andamento de todas as etapas, conforme o planejamento lá do cronograma, tá? É preciso você avaliar também ali a qualidade do serviço, você ir vistoriar, mesmo que você não esteja lá toda hora, todo dia, você vai na obra, vai olhando com calma a qualidade do serviço, as etapas do serviço, se foram desenvolvidos da melhor forma, tá? Porque se não ver essas questões, pode acarretando prejuízos na obra, tá? Então, faça um bom gerenciamento das atividades da obra, tá? A obra tem que estar sempre organizada, ter organização para compra de material, para estoque de material, organização de funcionário, o que vai fazer o que, em que momento vai fazer o que, para que eles tenham um norte. Porque se eles estiverem perdidos de não saberem o que eles vão fazer, o desenvolvimento da obra, o cronograma não vai sair da melhor forma possível. Então tem que ter essa organização, mas essa organização tem que vir de você, tá? Da profissional, tá bom? E você fazer o acompanhamento, a vistoria dos serviços, tá? É sempre bom que a obra, o local esteja sempre limpo, tá? Seja sempre limpo e organizado, porque para poder entender, o material tal tá no lugar tal, o material tal tá no lugar tal, se o cliente for visitar a obra, sempre estiver limpo e organizado, tá? Também é importante que os profissionais estejam utilizando os equipamentos de segurança da melhor forma possível, para que não aconteça nenhum acidente, tá? Cobre isso, veja isso, porque pode acontecer algum acidente e acarretar alguns problemas, algum prejuízo e acabar sendo ruim tanto para o profissional, para o pedreiro lá, para o profissional, sendo ruim para você, engenheiro, e sendo ruim para o cliente, caso aconteça alguma coisa com o pedreiro lá, o funcionário da obra, tá? Então, veja toda essa questão, tá? E também analise ali, além da proteção dos profissionais, a proteção da obra. A obra tem que estar sempre fechada, segura, tá? E cumprir sempre as legislações, as normas
do município, tá? Para que depois que a casa ficou pronta e tudo mais, mas ela não tem 1,5 metro de afastamento, de janela que a prefeitura exige, então veja isso antes para não ter problemas futuros. E eu também sugiro, para você ter uma melhor organização ali na sua obra, que tenha o diário de obra, porque o diário de obra vai colocar quais foram os serviços que foram executados, quais as etapas que foram executadas, quanto tempo demorou cada etapa, e vai ser melhor para você se organizar, você engenheira, e também para você passar isso para o seu cliente e também para você poder cobrar o desenvolvimento, o desempenho dessa mão de obra, tá? Então é importante você também ter esse modelinho de diário de obra para você conseguir com que a obra seja executada da melhor forma possível.